Então, a chamada da meia-noite é uma missão que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, através de um holandês que tinha estudado numa escola bíblica lá na Suíça, fundada por um judeu crente, e lá ele foi tocado muito daquela maneira de interpretar as profecias, que dentro do contexto da Suíça, da Alemanha, dentro das igrejas reformadas, vamos dizer, se falou pouco da volta de Cristo, sinais dos tempos, milênio, Israel. Então, o fundador da chamada, Vimalgo, ele entrou nessa lacuna, nesse vácuo, evangelizando e também falando das profecias. Nós temos um ótimo site, chamada.com.br. Também a publicação mensal, que é o melhor da chamada, todo mês aprendendo um pouco mais das profecias. Muito bem. Para o profeta Abacuque, foi falado o seguinte, eu gosto dele, porque Deus disse o seguinte para ele: escreve a visão e torna-a bem legível, sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Tábuas, em inglês, é tablet. Na tradução de inglês é tablet, então é bem moderno, vocês veem, né? Bem moderno. Então ele tinha que fazer uns banner, vamos dizer banner, coisas grandes, que as pessoas até passando, correndo, podiam ler, outdoor, certo? Então eu me esforço muito com a gráfica, com a arte gráfica, para deixar as coisas bem visíveis. A Bíblia diz, aqui no Salmo 25:14, a amizade ou a intimidade com Deus é reservada para aqueles que o adoram. Exclusivamente com eles, ele compartilha os segredos das suas promessas. Olha, eu com o tempo tomei a liberdade, quando eu comparo muitas Bíblias, às vezes eu vou fundindo os textos. Olha, eu não tenho medo de fazer isso, até melhorar às vezes as expressões, porque até às vezes o jeito como a Bíblia é em português é complicado, certo? Eu noto às vezes como é difícil, né? Então a gente tenta melhorar com muita responsabilidade diante de Deus. Então a grande pergunta dos discípulos foi: quantos serão estas coisas? Mateus 24, essa é a pergunta principal. E Jesus disse: ficai-vos, pois, de sobreaviso, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Olha, Jesus disse: eu tenho dito tudo. Não deixei nenhuma dúvida. Então nós vamos tratar algumas perguntas. Por exemplo, de 2 templos. Um que foi destruído no passado e um que será abominado no futuro. Aí a questão dos escolhidos de Mateus 24. Quem são esses escolhidos? A fuga que Jesus mencionou, será que essa fuga tem algo a ver com a igreja? Aqueles sinais que Jesus mencionou, tem algo a ver com a nossa época ou são sinais apocalípticos? Que vão acontecer somente depois do arrebatamento da igreja. Muito importante. Quem é aquela geração que não passará? Muitos já tentaram identificar a geração no passado, durante essa época, e nós vimos que todo mundo se deu mal. Então nós temos que explicar e esclarecer quem é essa geração. Jesus também disse: quem persevera até o fim será salvo. O que quer dizer isso? Que salvação é essa? Porque o problema é que em grego a palavra sozo pode significar sobrevivência física, salvar a vida, que nem um salva-vida, ou a salvação da alma, é a mesma palavra. Salvação pode ser sobrevivência física ou salvação eterna. Então, o contexto determina o significado dessa palavra. Será que Jesus realmente não sabia a hora da sua volta? E quem são esses pequeninos irmãos de Jesus, que ele mencionou também no contexto de Mateus 24 e 25? Então, hoje de manhã, vamos aprender um pouco mais sobre a profecia
bíblica. Então, aqui temos o nosso texto básico, Mateus 24, 1 a 3. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas, quando vem a palavra mas, você sabe que isso é um pouco negativo. Mas, ele lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Foi muito chocante para os discípulos. Vamos dizer que isso foi no ano 32, 33. Eles já tinham trabalhado muitas décadas naquele templo, de transformar o templo de Neemias, que era bem simples, no templo que atingiu a glória do templo de Salomão. O Herodes, um grande construtor, ele gastou muito tempo, muitos homens trabalhando no templo. E de repente, agora o templo já bem bonito, Jesus falou, ele vai ser destruído. Então isso foi chocante. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Eram só 4 discípulos. Dizendo, declara-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. A tradução fim do mundo é ruim, para não dizer errado. Não é o fim do mundo, é o fim dessa era, o fim desse tempo, não o fim do globo terrestre, entendeu? Então temos que sempre especificar as coisas. Aí vem a resposta de Jesus. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Por quando se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Dores de parto. Não são qualquer dores. E esse termo, Revlei HaMashiach, é um termo conhecido no meio judaico. Eles dizem que antes que o Messias venha, haverá tribulações, problemas, angústias de Jacó. Israel vai sofrer como uma mulher antes do parto. Então essa expressão, esse termo, as dores do parto, faz parte da crença judaica. E Jesus mencionou isso aqui. Aqui o cristão já devia começar a desconfiar que Jesus aqui fala para os judeus, porque ele fala uma linguagem bem conhecida. Muito bem. Jesus falou de perseguição, enganos, guerras, terremotos, peste, que são epidemias, e fomes. Eu ia perguntar a Jesus, o que é isso, Jesus? Isso sempre houve. O que eu vou fazer com esses pontos? Isso não é nada concreto. Sempre houve guerras, perseguição, engano, epidemias e fomes. E realmente, por isso nós temos uma confusão enorme nas igrejas sobre isso. Qual é a solução desse dilema? Qual é a chave para Mateus 24? A chave é muito simples. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando Jesus falou em Mateus 24, isso era antes de Pentecoste, certo? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o quê? As coisas futuras, inclusive as coisas sobre Israel. Então Jesus prometeu que depois da vinda do Espírito Santo, ele ia aprofundar os discípulos nas profecias, ele ia revelar mais
detalhes. Como aconteceu isso? Escuta, aonde eu acho isso? Essas revelações do Espírito Santo depois de Pentecoste. Onde eu acho isso? Na Bíblia, vamos dizer, no Novo Testamento, certo? Depois dos Evangelhos, depois de Atos 2, que é Pentecoste. Então, vamos concretizar aonde? Vamos indo. Apocalipse, claro, em especial, muitos capítulos são apocalípticos. 2 Tessalonicenses 2, 2 Pedro 3, e tem sempre pipocando algumas peças daquele quebra-cabeça profético. Ele vai guiar em toda a verdade. Agora presta atenção. Por que nós temos tantas diferenças nas igrejas, nas denominações, também em questão da profecia bíblica? Olha, o Espírito só pode fazer isso, quer dizer, guiar a toda a verdade, quando permitimos e buscamos esta verdade de todo o coração. Esse assunto fica acima da nossa denominação e da nossa própria opinião. Porque às vezes a minha denominação pode ser um cavalo de Troia. Às vezes as denominações têm coisas de homens, costumes, crenças, filosofias, teologias humanas, certo? Feito de homens, que pode ser um obstáculo para não enxergar a verdade bíblica. Então o cristão, em primeiro lugar, ele tem que ficar com a Bíblia, certo? Com a palavra de Deus. Então, o que Jesus fez? Resumidamente, ele só passou por cima, porque ele sabia, eles não podem suportar tudo agora, né? E Jesus foi o melhor psicólogo, vamos dizer assim, para usar essa palavra. Ele sabia muito bem a capacidade dos discípulos e falou que depois de Pentecoste as coisas iam mudar. E assim o Espírito Santo revelou muitos mistérios no Novo Testamento, sobre a igreja, sobre o arrebatamento, o endurecimento de Israel, os gentios como co-herdeiros, a iniquidade ainda detida, sobre o Evangelho, o reino de Deus, e muitos aspectos foram revelados depois de Pentecoste. E assim temos tanto mais confirmada a palavra profética, fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, um versículo chave para todos que gostam da profecia bíblica. Então, igrejas que nunca falam da volta de Cristo, nunca se preocupam com os sinais dos tempos, com Israel, eles estão desobedecendo. Pedro, que foi um dos discípulos mais importantes, aconselha e orienta, é bom cuidar da profecia bíblica, se antenar, acordar, prestar atenção, é o significado dessas palavras. Então a Bíblia, por exemplo, diz, Jesus profetizou sobre os judeus, cairão ao fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios. Aqui, muitos cristãos antissemitas, olha, eu sei de que eu falo, certo? Nós conhecemos as igrejas, conhecemos o cristianismo. Antissemitas param de ler aqui e dizem amém. Israel foi amaldiçoado para sempre, acabou a festa. Só que Jesus não terminou aqui, onde os amilenaristas terminam. Ele disse, Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Ele disse que tem um até. Então eu, como cristão normal, até alemão, lendo esse versículo, eu tenho que dizer, olha, cuidado. Vai ter uma época, um tempo, que as coisas vão mudar em Israel, com os judeus. Eles não vão ficar para sempre endurecidos lá, colocado de lado. O que quer dizer? Até que os tempos dos gentios se completem. O que quer dizer isso? E o que virá depois desse tempo dos gentios? Vocês sabem que Jesus citou Daniel em Mateus 24:15.
Ele disse que haverá aquela abominação no lugar santo, como o profeta Daniel falou. Então ele mesmo deu uma dica: olha para Daniel, leia o livro de Daniel. Daniel começou lá na Babilônia, passou pelos impérios humanos, Medo-Persa, Grécia, o Império Romano e o Império Romano dos tempos finais, que é o estágio globalizado e final do Império Romano, que é ferro com barro. Ouro, prata, bronze, ferro, ferro com barro. Cada vez pior. E a Bíblia diz que quando Jesus volta, simbolizado com uma pedra, ele vai esmiuçar todos os impérios humanos. Vai acabar com todo o poder dos gentios. O tempo dos gentios vai acabar. E essa pedra vai encher o mundo, que é o milênio. Certo? Isso virá depois do tempo dos gentios. O poder dos homens será tirado, quebrado, e Jesus vai governar. E Paulo revelou outro mistério. Eu não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, ou enganados na própria inteligência, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Presta atenção, aqui não fala do tempo dos gentios, mas da plenitude dos gentios. O que quer dizer isso? Me dá uma ideia. Ou estou falando alemão e vocês não entendem nada? Não. O que você acha? O que quer dizer isso? Israel está esperando o quê? Israel foi colocado de lado até que essa plenitude dos gentios haja entrado. Aonde entrado? Na igreja. Porque igreja significa eclésia. Eclésia significa chamado para fora. Deus chama brasileiros, alemães, judeus, americanos, até argentinos, porque Deus é muita compaixão, né? Até argentinos. E quando esse número X, porque Deus sabe tudo, quando esse número que ele determinou está completado, vai acontecer o quê? O arrebatamento, lógico. E depois do arrebatamento, Deus vai se virar para Israel. E ele vai agir de uma maneira muito especial. Por quê? A igreja tem que sair. Porque Deus vai agir de uma maneira diferente depois da igreja. Exatamente como foi no Velho Testamento. Aqueles 7 anos apocalípticos é a continuação da história de Israel do passado. Porque foi interrompido com a morte de Jesus e com a destruição do templo. E eles vão ter um templo, eles vão sacrificar animais, porque é a continuação do Antigo Testamento, que não foi completado, porque o final desses 7 anos vai ser a redenção de Israel, como Deus prometeu a Daniel. Então, sabemos o que é a plenitude dos gentios. Então, Jesus falou, aqui não ficará pedra sobre pedra. E ele falou o seguinte: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiveram na Judeia fujam para os montes. Os que estiveram dentro da cidade, saiam. Isso é impossível. Jesus falou algo impossível. Porque quando o inimigo veio e ofereceu uma rendição pacífica, e o povo rejeitou, o exército veio, o exército inimigo, e cercou a cidade, e ninguém mais fugiu. Quem tentou foi morto. Então Jesus disse, quem está dentro da cidade, saia. Como? Eu vou voando? Não dá. Então os críticos da Bíblia, os inimigos, podiam ter dito, Jesus, talvez você aprendeu um pouco de marceneiro lá em Nazaré, mas você não entende nada de estratégia militar? Sabe o que aconteceu? Um grande general romano veio da Síria, o Gaio Sestius Gallus, ou Caio Sestio Galo, em 66, 4 anos antes da destruição total, através do Tito, que era um outro general romano. E esse Caio
Tinha tudo nas mãos, ele veio lá do norte, só vencendo, chegando até Jerusalém, fez o cerco, e de repente ele levantou o cerco e foi embora. Quando ele levantou o cerco, os judeus saíram que nem vespões zangados e mataram muitos romanos na retirada. Quer dizer, o homem perdeu muito, fez a maior bobagem. Ninguém entende até hoje o que aconteceu na verdade. Mas os discípulos de Jesus entenderam o sinal e entenderam quando vocês veem Jerusalém cercada de exércitos. Quando isso acontece, vocês têm que fugir. E quando o Caio foi embora, os discípulos saíram e o Joséfus Flávios diz, aquela testemunha ocular da destruição de Jerusalém, disse que os discípulos de Jesus, nenhum morreu. Todos tinham fugido antes daquele cerco, depois através do Tito. Muito interessante. Na hora do cerco inimigo, ninguém mais conseguiu fugir. Era tarde demais. Mas Deus usou isso como sinal, fez o inimigo retirar o cerco e eles se salvaram. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Deus queria e Israel não queria. Por isso, olha, não distorce a soberania de Deus. Nós temos teologias que distorcem a soberania. Aqui você vê, Deus queria, Israel não queria. E não foi mesmo. E aí, Jesus disse o quê? Vocês vão ser punidos. Vocês vão sofrer as consequências. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Oséias diz, por muitos tempos, né? Por muitos dias Israel vai ficar assim, desolado, deserto. Mas nos últimos dias, tudo vai mudar. E ele disse, vocês não me verão mais, até que venhais a dizer, bendito que venha em nome do Senhor. De novo, nós temos aqui um até. Você entende? Isso é muito importante para a nossa teologia. Esses atés dizem que as coisas vão mudar. E esse bendito que vem em nome do Senhor são as boas-vindas ao rei. Que é aquele, né, Baruch, Abba, né, Beshem, Adonai. Na verdade está escrito Yahvé, mas os judeus não falam Yahvé, eles falam Adonai, não o Senhor. Então, isso aqui é a aclamação do rei. Quer dizer, quando Israel vai se arrepender, Jesus vai voltar. Como rei. Certo? Porque ele declara-vos, pois, que desde agora não me vereis, até que venhais a dizer. E eles vão dizer isso no final da tribulação. Daqueles 7 anos. A casa ficou deserta. Até o ano 1870, aqui no Muro das... Olha, eu não gosto de dizer Muro das Lamentações. Quando se fala com judeus, não fala lamentação. Isso é muito feio. Tá? Fala Hakotel, ou fala o Muro do Leste, ou, né? Mas não, ou fala o Muro das Orações. Então, olha, foi uma miséria. Naqueles anos eu li um livro de missões da Alemanha que levaram profissionais para a chamada, eu não gosto de usar a palavra, Palestina. E eles fracassaram lá porque não tinha nada lá, nem couro, nem para fazer sapato, nem ferramentas de marceneiro. Era uma miséria em Jerusalém. Era um país deserto, acabado. Em 1880 e 70 ainda. Quando os primeiros judeus vieram lá da Rússia, em 1878. Então, a casa ficou realmente deserta. Então, a Bíblia mostra, né, aqueles 2000 anos, a casa ia ficar deserta, abandonado, até. Então, hoje, quando nós vemos isso, né, diante do muro, ou vemos isso, Tel Aviv, a antiga capital, porque nos teus desertos e nos teus lugares solitários e na tua terra destruída, te verás agora apertada de moradores.
Israel tem hoje 7 milhões de habitantes, de judeus, muitos gastando muita água, falta de espaço de moradias, novas cidades surgindo, que causa até muito atrito com os chamados palestinos, certo? Os assentamentos, os colonos. Vocês sabem que os colonos em Israel é um grupo muito bíblico. Eles se apoiam nas promessas que a terra é de Israel. Eu gosto dos colonos, certo? Eles são a união dos tementes a Deus, os Gush Emunim. Muito importante. Então, as perguntas que Marcos diz que foi Pedro, Tiago, João e André. Olha, para não dizer que daqueles 12, 1/3 tinha interesse em ouvir a resposta. 1/3. Porque eles perguntaram em particular. Nas igrejas é a mesma coisa, certo? Quando eu faço as palestras, não leva mal quando eu falo isso, não? Eu noto que tem muita gente que não está nem aí, certo? Ou está boiando com olhos abertos, que nem um coelho. Dizem que o coelho dorme com o olho aberto, certo? O lebre. Então, eles tinham interesse. Então, eles perguntaram, quando o templo será destruído? Qual é o sinal da tua vinda e o sinal do fim dessa era? Quando serão essas coisas? Na verdade, quando você entra na mente dos discípulos judeus, você tem que entrar na cabeça deles. Eles esperavam tudo junto. Foi isso, sério. Tudo junto. A vinda do rei, do Messias, o novo templo, o reino milenar e a reunião do povo na sua terra. Tudo junto. Por exemplo, Zacarias 6, 12 a 13 diz que o Zemach, que é o renovo, ou o proto, traduzido, que é o Messias, os judeus sabem que essa palavra é o Messias, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Muito importante. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará e, olha, agora vem uma coisa interessante. E será o quê? Ah, mas isso nunca existiu. Como? Rei e sacerdote ao mesmo tempo? É isso que Jesus é, certo? Exatamente isso. Rei e sacerdote. Então ele vai trazer o templo milenar. Aqui, Romanos 11, 12. Então eu pergunto, quando os judeus tropeçaram, eles caíram para nunca mais se levantar? Tem muitos cristãos, eu falo de novo, denominações inteiras, que dizem Israel nunca mais vai se levantar. Sério, acabou a festa, agora é a igreja, a teologia da substituição. De maneira nenhuma, mas, através do pecado deles, de rejeitar Cristo, a salvação chegou aos que não são judeus para provocar ciúmes em Israel. Agora, se o pecado de rejeitar Cristo trouxe salvação para o mundo, e a falha deles, ou o pecado deles, levou um grande número de que não são judeus a ser salvo, pensam quanto mais o mundo será abençoado quando eles forem completamente restaurados. Aqui a Bíblia fala de Israel. Ela não fala de judeus messiânicos hoje, porque os judeus messiânicos hoje fazem parte da igreja, serão arrebatados junto com a igreja, entendeu? Aqui temos outro grupo, que é Israel como povo escolhido. Até na época natalina, muitas vezes isso é ofuscado. A gente só pensa naquele bebezinho lá em Belém, naquela manjedoura, né? Aquela coisa romântica, presentes. Mas a Bíblia diz que esse bebê lá, que nasceu lá, vai reinar em Israel. E cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Homem e Deus ao mesmo tempo. Então, a pergunta é sobre o templo, o sinal da tua vinda. Presta atenção, aqui não tem nada a ver com arrebatamento. Aqui ninguém fala de arrebatamento. O arrebatamento nem era conhecido, a igreja não tinha nem nascido. Quando eles falam do sinal da tua vinda, é a vinda do Messias de Israel, do rei, entendeu?
e o sinal do fim dessa era. Então, Jesus falou sobre a igreja, Jesus falou à igreja, Jesus mencionou o arrebatamento. Não, agora não fica zangado comigo, porque é isso. Não. Porque nós somos assim, tipo, exclusivistas eclesiásticos. Nós vemos a igreja em tudo aquele lugar, até nos evangelhos. Olha, os evangelhos, não leva mal, os evangelhos ainda eram o Antigo Testamento, certo? Cuidado em justificar alguma doutrina da igreja com os evangelhos, com muito cuidado. Por exemplo, digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Aí já falei para o pastor João, que às vezes Bíblias já manipulam um pouco e dizem, serão aceitos, um será deixado e o outro aceito, que é positivo ser aceito, mas está errado a tradução. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada, deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram, aonde será isso, Senhor? Respondeu-lhe Jesus, onde estiver o corpo ou o cadáver, aí se ajuntarão também os abutres. Olha, se isso é o arrebatamento, o que um cadáver e os abutres têm que ver com arrebatamento? Sério, você tem que começar a estranhar. Isso não combina bem esse contexto. Então, olha, vamos entrar no mundo judaico. Vamos entrar no mundo de Israel. Olha o que Jesus falou. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo, no fim dessa era. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade. Os anjos vão fazer o quê? Eles vão tirar eles não vão participar daquele reino. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Isso Jesus falou para os judeus. Ele não falou isso para todo mundo, gente. Né? Ele ameaçou com isso as pessoas que eram rebeldes contra ele. Ele diz, cuidado, haverá uma separação. Não todos vão entrar no reino de Deus. E o reino de Deus para eles é o milênio. Quanto clamares a tua coleção de ídolos que te livre, levá-los ao vento, um assopro os arrebatará a todos. Aqui a Bíblia fala de um arrebatamento, mas um arrebatamento negativo. Mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte, mas os outros serão arrancados. Não me arrastes com os ímpios, não me tira, não me tomas junto com os ímpios. Rejeitas ou removes, tomas como escória todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos. Aqui a Bíblia fala de uma separação. Porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Atentarás para o seu lugar e ele ali não estará. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão na terra. Vocês entendem isso? Entra naquela coisa judaica, que Deus vai separar os judeus. Não todos vão entrar no milênio. Essa foi a advertência. Eles serão tirados, um da cama, quem será deixado vai entrar no milênio. Quem foi tirado é juízo. Então vocês veem que há um aspecto negativo disso aqui. Aqui a Bíblia diz que os anjos vão juntar os escolhidos, mas os anjos também vão juntar os ímpios, certo? Que é negativo, que Jesus aqui não menciona, ele mencionou no outro lugar. Então aqui ele ajuntará os escolhidos destes 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. E ele vai trazer todos esses escolhidos para Israel.
sereis escolhidos um a um, e naquele dia se tocará uma grande trombeta. Aqui a Bíblia fala, o clamor de trombeta. Mateus 24 tem nada a ver com arrebatamento. Esses escolhidos não são os cristãos. Por quê? Se fôssemos nós, e isso seria o arrebatamento, esse arrebatamento vai acontecer quando? Quando? No final da tribulação. Então a igreja vai passar por todos aqueles 7 anos, que é impossível. Por quê? Para nós é dito que nós devemos amar os inimigos e abençoar aqueles que nos perseguem. Você já ouviu isso, certo? Quer dizer, isso se refere até ao seu vizinho, que não, às vezes não é fácil, né? Até amar o vizinho. Muito bem, estou brincando. E as 2 testemunhas, que também trabalham naqueles 7 anos, o que eles fazem com os seus inimigos? A Bíblia diz que sai um fogo e aniquila os inimigos. Como? Alguns vão abençoar os inimigos e alguns vão matar os inimigos. Isso não funciona, gente. Isso são 2 dispensações diferentes que não são compatíveis. Como no computador, às vezes tem coisas que não é compatível, que não funciona. Por isso a igreja tem que sair antes. E a Bíblia diz, ao evangelho, eles são inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, eles são os escolhidos de Deus, até hoje, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, não pode ser anulado nunca, sob nenhuma circunstância, não pode ser anulado. Então eu vou falar uma coisa estranha para vocês, até quando você pensa na teologia da predestinação, certo? Cuidado. Separação entre escolhidos perdidos e escolhidos salvos. É isso existe. Existem escolhidos perdidos que vão para o inferno. Porque os judeus que não vão se arrepender, que são escolhidos, eles não serão salvos. Aquela geração do deserto, quando saiu do Egito, era o povo escolhido. Eles foram aniquilados no deserto. Entendeu? Você tem que ver isso da visão judaica, o povo escolhido. Aqui temos isso. Paulo falando que ele sofreu muito por causa dos judeus, e ele continua, por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Olha, por que ele diz também? Por causa dos eleitos, para que também eles. Por uma certa teologia, né? A Bíblia diz, que diz que todos os eleitos serão salvos, de qualquer jeito. Você conhece isso? Mas aqui Paulo diz que também os eleitos sejam salvos. Por que ele fala também? Porque aqui ele fala dos judeus eleitos, que também eles serão salvos. E ele diz que ele preferia até ser anátema. Ele ia colocar a sua salvação em jogo para salvar alguns do seu povo, de tanto amor que ele tinha pelos judeus, pelo seu povo. E aqui ele fala, também eles, que não é a igreja, são os judeus. E Deus vai trazer todos de volta para Israel, nenhum vai ficar fora. A Bíblia fala que o templo será abominado, em Mateus 24. E aqui a Bíblia diz, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Quem lê entende. Então, aí vem a fuga. Muitos amilenistas e preteristas falam que isso aconteceu no ano 70. Agora imagina, os romanos agora, vamos dizer que entraram no santuário e destruíram o templo. Primeiro tem que dizer que eles não abominaram o santo, eles destruíram. Eles não vieram com a intenção de fazer uma abominação religiosa, eles simplesmente destruíram. E quando eles fizeram isso, quando eles chegaram até o interior do templo, destruindo, Jesus fala então que devem fugir.
Aí seria tarde demais. Isso teria sido no ano 70, imagina, com Tito. Na hora quando eles estavam no templo, toda Jerusalém já foi tomada, ninguém mais fugiu. E muitos foram mortos. 1,5 milhão de judeus foram mortos. E quem tentou fugir foi morto. Eles crucificaram tantos fugitivos até não achar mais madeira. E o sangue deles correu na rua que nem a água da chuva. Então aqui temos um outro sinal. O sinal do primeiro, daquele templo da época de Jesus, foi o cerco inimigo. Você lembra, né? Que Deus levantou e os judeus fugiram. Aqui, o sinal é a abominação. Algo, né? que o Novo Testamento revela detalhadamente o que será esta abominação. Quem lê, entenda. Daniel até diz que o entendimento da profecia vai se multiplicar no fim dos tempos. Que vamos cuidar, porque isso se refere aos 7 anos apocalípticos, essa promessa. Mas também se refere um pouco para nós, porque hoje sabemos o que é globalização, podemos nos imaginar que o anticristo pode dominar o mundo inteiro, o controle total, com toda a tecnologia de vigilância que nós temos hoje, né, computador, a gente tem uma boa ideia como as coisas podem ser. Então, aqui foi o cerco inimigo e aqui é a abominação, que a Bíblia diz que o anticristo vai se opor e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então aqui Paulo revela que esse homem vai se declarar Deus. E vai se sentar no centro do mundo, que não é Washington, não é Moscou, não é Brasília, não é Berlim. O centro do mundo é Jerusalém. Até o diabo sabe disso, porque o anticristo vai se sentar lá no templo restaurado. Aquele que fará um pacto de paz com Israel por 1 semana. E no meio desses 7 anos, porque são semanas de anos. Em alemão nós temos uma palavra. Porque o judaísmo sempre viveu num ciclo de semanas de anos. Certo? Então no meio daqueles 7 anos, ele vai quebrar a sua aliança com Israel. Certo? Ele vai fazer cessar os sacrifícios. E a abominação será colocada no santuário. E a destruição virá. Daniel 9, 27. É isso que Jesus mencionou, quando ele citou Daniel. Então, a destruição do segundo templo e a abominação de um terceiro templo. Aí vem, né? Orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado. Aí Jesus fala da grande tribulação e diz: se os dias não fossem abreviados, ninguém ia sobreviver. Muito misterioso, um pouco. Olha, pelo menos aqui, orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado. O cristão tem que estranhar. Será que eu preciso guardar o sábado? Sério? Está escrito orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado. Então a pergunta é, para onde eu vou fugir um dia? Você nota que aqui Jesus fala algo bem concreto a um grupo bem específico, num lugar bem específico, numa época bem específica, que é exatamente no meio dos 7 anos para os judeus que estão lá em Israel. Ele não fala nem para os outros judeus, ele fala para os judeus que veem isso lá em Israel, aquela fuga. Aí é bom você entrar na mente judaica, certo? Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Uma palavra para judeus, aquele grande dia do Senhor, né? Aquele dia horrível, porventura sereis escondidos, guardados, protegidos no dia da ira do Senhor. Vai, pois, povo meu,
entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra, falando da grande tribulação. E Israel tem que se esconder. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. Por isso, muitos judeus e, de certo, alguns gentios junto, vão estudar muito o livro de Daniel na grande tribulação. Então, aquela fuga, quando eles veem a abominação do templo, é um sinal consciente, pessoal, decisivo de arrependimento e obediência. Como no deserto, quem olhou aquela cobra não morreu. Não adiantou orar, Senhor, eu sou um pecador, estou arrependido agora, fiz coisa errada, por favor, a cobra me mordeu, não quero morrer. Não foi suficiente. Deus queria um sinal pessoal, visível, levantar a cabeça, olhar para aquela cobra. E assim Deus vai proteger todos os judeus. Vendo a abominação do templo, o anticristo, e a imagem da besta, que ele vai colocar no templo também, quando eles veem isso, Deus vai proteger todos os judeus que vão correr fugindo. Ele promete isso. Ele vai proteger eles. Por quê? Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista ou do alcance da serpente. O anticristo não terá acesso àquele lugar. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Tempos e a metade de um tempo. Ano, 2 anos e a metade de um ano. Esse é o significado desse, vamos chamar assim, código profético. Quem é essa mulher que será protegida por 3 anos e meio durante a grande tribulação? São todos judeus de Israel. Vendo a abominação do templo, obedecem às palavras de Israel e fogem. Esse é o privilégio dos judeus que voltaram para Israel, que fizeram alia, porque isso é a vontade de Deus. Eles foram para Israel, eles vão ser atingidos pela pregação das duas testemunhas, vão abrir o seu coração para essa pregação, e quando eles veem a abominação, eles fogem e eles serão salvos. Mas só aqueles judeus que estão em Israel. Eu não vejo outros judeus. Aquela mulher são judeus em Israel. Então, enganos, guerra, terremoto, pestes, fomes e perseguição. Que sempre houve. A Bíblia diz que haverá grandes enganos, sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Esses escolhidos não é a igreja. Não é a igreja. São judeus. E também não são pessoas tipo Henri Christi, lá em Curitiba, certo? O Álvaro Tais, pior que ele é de origem alemã, né? Eu fico até com vergonha desse palhaço. Agora, esse cara não é perigoso, porque ele é um palhaço. Eu conheço ele pessoalmente, porque ele fez um motorhome na mesma empresa onde nós fizemos o nosso verbo, certo? Encontrei ele. Eles até falaram para mim, cada vez quando o senhor aparece o nosso Henri Christi. Porque muitos virão o meu nome, eu sou o Cristo, e muitos enganarão. Escuta bem. Eu não sei de nada na igreja de Jesus, de falsos cristos, que representaram um perigo para enganar a igreja. Eu não conheço um único caso. Para nós, não existe essa coisa de falso Cristo, que tem às vezes um falso profeta, né, heresias que entram, mas não isso. Mas o anticristo será realmente um falso Cristo, não, um falso Messias, que vai fazer parte. A Bíblia diz bem claro que com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, o anticristo vai enganar as pessoas, né? Aqui, o falso profeta vai seduzir os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Quando Jesus fala
desses sinais, e se for possível até enganar os escolhidos, isso se refere aos anos apocalípticos, não à igreja hoje. Pensa, a Bíblia diz até da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, que eu chamo de trindade satânica, certo? Vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios que operam sinais. Os que vão ao encontro, eles vão depois seduzir todos os líderes do mundo para ir à batalha de Armagedão, lutar contra Jesus, né, indo lá para Jerusalém. Isso será horrível. Quando Paulo fala isso, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Você tem que ler isso também no contexto com aquelas rãs, aqueles sapos. Porque olha, seriamente, eu não sei como vocês pensam. Eu acredito que um renascido não pode perder a salvação, certo? Mas escolhidos, os judeus podem realmente abandonar aquela fé dos judeus e aceitar o anticristo. Jesus disse, eu vim em meu nome, quando vocês não me aceitaram, quando outro vier em seu nome, vocês vão aceitar. Ele advertindo contra isso. Guerras e rumores de guerras. Olha, não pense em guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Pense em guerras apocalípticas, quando uma quarta parte e outra vez uma terça parte da humanidade vai morrer. Junto, 4 bilhões de pessoas, a metade da humanidade vai morrer só nessas 2 guerras. É isso que Jesus falou, quando ele falou de guerra, entendeu? Ou fome, imagina a metade da humanidade morrendo, o efeito colateral serão epidemias, né? Falta de abastecimento, de comida, doenças vão se alastrar. E Deus até vai castigar as pessoas com chagas, que são úlceras, feridas, tumores com inflamação. Todos que aceitaram o sinal da besta vão ser castigados. Então, entra comigo no raciocínio. Se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias foram abreviados. Na gramática grega, aquela coisa sendo abreviado é no passado. Quer dizer, Deus no seu plano já abreviou os dias, porque tem muitas ideias loucas na igreja que acham que Deus vai encurtar, abreviar os dias da tribulação. Não, a Bíblia diz que são 7 anos, 2 vezes 1260 dias. Deus não vai tirar nenhum dia. Mas ele limitou esse tempo em 1260 dias, que já é abreviado. Entendeu? Porque tem pessoas que dizem que os dias vão ficar mais curtos, os dias estão correndo mais rápido. Gente, isso é tudo, não vou dizer bobagem, mas é especulação, né? É coisa errada. Então, a Bíblia diz, Deus vai abreviar, né? Vai interferir, Jesus vai voltar, por causa dos escolhidos, que é muito estranho. Claro, ninguém ia sobreviver fisicamente, porque com todos esses reis junto, com armas biológicas, atômicas, químicas, explosivos, tudo que o homem tem hoje, ele tem a capacidade de acabar com toda a vida. Agora escuta, por que Deus está tão preocupado em manter esses escolhidos vivos? Essa é a intenção desse versículo, ele quer esses escolhidos vivos. Por quê? A Bíblia diz, na hora do arrebatamento, os mortos em Cristo e os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, certo? Me entende? Você tem que me entender bem agora. Escuta. Teologicamente, não importa se na hora do arrebatamento você está morto ou vivo. Sério, entende o que eu estou falando, certo? Não tem diferença nenhuma. Por quê? Todos vão para o céu com corpo glorificado e transformado, certo? Claro. Você quer ficar vivo, eu também quero ficar vivo, não quero morrer, né? Mas eu falo do significado em si da pessoa salva, não importa se a pessoa é viva ou morta em Cristo, você entendeu?
Porque todos vão ser transformados. Por que Deus quer eleitos vivos até o final da tribulação? Qual é a lógica? São judeus que Deus quer como moradores do milênio. Ele precisa da população de Israel lá no milênio. Ele vai dar um jeito para esses eleitos sobreviver. Nós temos muitos versículos que falam que Deus vai proteger eles. Isso não combina com a igreja. Eu sei que vocês não pensam isso, mas tem muitas igrejas que pensam errado. Terremotos. Haverá grandes terremotos em vários lugares. Eu quero que vocês cuidem um pouco com estas interpretações, certo? Com essas interpretações. Hoje o cristão, ele olha os terremotos, ele olha talvez alguns sinais do céu, e ele tenta dizer que Jesus está próximo, certo? Que tem uma certa lógica. Claro, nós vemos certas coisas, né? O palco apocalíptico sendo preparado. Mas olha, quando Jesus falou de terremoto, ele não falou de qualquer terremoto. Entendeu? Presta atenção. E vi quando abriu o sexto selo e houve um grande terremoto e o sol tornou-se negro como saco de silício. Vocês estão baixando um pouco, estão virando pinguim já, né? Vocês já estão aí. Por isso vocês estão tão quietinhos, prestando atenção. Na verdade, vocês já estão congelados. Ah, eu me enganei, desculpa. Olha a traude lá atrás. Não, o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Isso é um terremoto apocalíptico. Entendeu? Aqui, o grande terremoto, que atinge todos os montes, montanhas da terra e todas as ilhas e os continentes. E o próximo terremoto, houve relâmpagos e vozes e trovões, houve também um grande terremoto, qual nunca houvera desde que há homem sobre a terra, terremoto tão forte como grande. E as cidades dos gentios caíram, todas as ilhas fugiram, e os montes não mais se acharam. Você entendeu o que quer dizer isso? O Himalaia não se achará mais. O Mount Everest, de 9.000, quase 9.000 metros, não existirá mais. As ilhas vão desaparecer, é a palavra, certo? Desaparecer. Quer dizer, não haverá mais. Toda a topografia da terra será remodelada. Isso é um terremoto que Jesus mencionou. Que eles vão ver grandes sinais do céu. A Bíblia fala de sinais no sol, na lua, nas estrelas, que vão queimar, né? Aí vem coisas caindo lá do céu para a terra, envenenando a água, queimando a vegetação. São coisas que todo mundo vai ver. Isso são sinais apocalípticos. Até uma chuva de pedra de 35 quilos. Aqui em Roma, 3 anos atrás, caiu um pedaço, 2 anos e meio atrás, caiu um pedaço de gelo de 20 quilos do céu, que se chama megacriometeoros. Tem artigos na internet sobre isso. Imagina 20 quilos, imagina aquela chuva de 35 quilos que vai acontecer aqui na Terra. Pedaços enormes. Que Deus fala para o Jó: você foi lá e viu os tesouros da Saraiva que eu retenho até o tempo da tribulação. Deus já falando da chuva de pedra. Os gafanhotos apocalípticos, que vão torturar as pessoas por 5 meses, e as pessoas desejam morrer, e a morte foge deles. Toda a vida aquática vai ser extinta, tanto da água marinha salgada, como da água doce. Tudo vai morrer. Quer dizer, na verdade, a gente já está no caminho para isso, né? Quando a gente vê aquelas fotos de poluição e plástico, e os bichos morrendo, é muito triste. Mas isso aqui é apocalíptico. Muitas coisas acontecendo. A imagem da besta que vai ganhar vida, o anticristo que vai morrer e ressuscitar, exatamente no meio dos 7 anos, demônios, gafanhotos, úlceras malignas,
mar e rios viram sangue, o sol queima como fogo, terremotos gigantes, aquela chuva de pedra gigantesca, metade da humanidade vai morrer. Isso são sinais bem claros. Então, eu não quero decepcionar você, certo? O que Jesus falou ali, Mateus 24 e uma parte de Mateus 25, vai se concentrar dentro dos anos apocalípticos. Claro que há uns preparativos hoje, mas não é aquilo. Não exagera quando você quer detectar sinais, certo? Eu só digo isso com cuidado, porque nós temos esses sinais apocalípticos. Muito bem. Eu ainda vou tocar nesse assunto, aí eu vou terminar, certo? Vocês já estão acabados, né? Congelados. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Aqui nós temos o problema. Isso quer dizer a salvação da alma ou a sobrevivência física, né? Aquele sozo. Aqui, pelo contexto, é sobrevivência física. Quem persevera até o fim. Até que fim? Não é o fim da minha vida, é o fim da tribulação. E Daniel, olha, assim eu fico fascinado como nós podemos juntar as peças do quebra-cabeça. Ele diz, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, lá no meio dos 7 anos, e posta a abominação desoladora, haverá ainda quando? 1290 dias. Que são 3 anos e meio e mais um mês. Bem-aventurado que persevera, dizem algumas Bíblias, e chega até 1335 dias. Dias reais, não anos. Quer dizer, aqui a Bíblia diz que aquelas pessoas lá na tribulação têm que aguentar. 1290 dias, ou 1335 dias. Isso é a perseverança até esse ponto. Eu ainda vou mostrar para vocês, você vai me perdoar, mas eu vou mostrar isso, certo? Aqui temos o nosso herói. Você conhece ele? C.S. Lewis. Muito famoso, principalmente depois das Crônicas de Nárnia, certo? Ele ficou mundialmente famoso, um grande apologeta inglês, apesar do nome judeu, ele não tinha nada de judeu. Eu pesquisei, nada. Ele disse, Jesus era errado, Jesus se enganou. Ele claramente não sabia mais sobre o fim do mundo do que qualquer outra pessoa. É verdade que isso aqui é o versículo mais vergonhoso da Bíblia. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isso se cumpra. Ele diz, Jesus se enganou, porque essa geração passou e ele não voltou. Ele diz, Jesus deu a impressão que ele ia voltar durante a vida dos apóstolos, e ainda era um ignorante. Eu tenho isso documentado, porque ele disse, o que Jesus disse, daquele dia, a hora, porém ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ele disse que Jesus foi um ignorante, limitado como homem, como ele veio. Então, isso foi muito sério que C.S. Lewis falou. Ele veio da igreja anglicana inglesa, que é amilenarista, certo? Então, ele nunca ouviu essas coisas de Israel. Aquilo que nós estudamos agora, o C.S. Lewis nunca ouviu. E ele ficou totalmente chocado. Claro, depois ele pediu desculpa e disse mais ou menos, eu não sou um especialista nessa área, né? Se alguém quer me ajudar, que tem mais ideias, assim, mais conhecimento, ele falou isso. Mas vocês veem que ele falou, Jesus se enganou. E muitos acham isso porque parece que ele deu para entender que ele ia voltar ainda na época dos apóstolos. Esta geração, eu mostro naquele estudo que vai continuar e que vai sair como DVD, que esta geração que Jesus mencionou é uma geração futura que vai ver todos esses sinais. Vamos resumir mais uma vez. Tudo isso aqui. Esta é a geração que não vai passar, que não tem nada a ver com a igreja. Nunca pense que você faz parte daquela geração, porque aqui se fala da vinda de Jesus como Rei dos Reis. Isso não é o arrebatamento. Talvez participamos do arrebatamento. É outro assunto, entendeu? Não tem nada a ver com isso. Aquela geração não tem nada a ver com a igreja, nem com o arrebatamento. É aquela que vivencia o pacto de paz de 7 anos.
daquele líder mundial carismático, que vai ser o futuro anticristo, que escuta as tuas testemunhas por 3 anos e meio, que assiste o assassinato das tuas testemunhas, que vê a abominação no templo, a imagem que vai ganhar vida, que ouve os 3 anjos apocalípticos, Apocalipse 14, que sente os terremotos apocalípticos, que observa os sinais do céu, que testemunha a aniquilação da grande parte da humanidade e que é confrontada com a sedução do falso profeta, milagres e a marca da besta, e da perseguição através do anticristo ressuscitado. Você entendeu? Esta é a geração que não vai passar. Eu me lembro do Hal Lindsey, que vendeu 25 milhões de livros falando do planeta Terra. Como foi em português, Claudia? Um dos homens mais famosos, que, como um dos primeiros, começou a popularizar a escatologia bíblica de uma maneira bem atual. E ele fez o cálculo. Israel, 1948. A geração não vai passar 40 anos, 1988. O arrebatamento vai ser 7 anos antes, 1981. O que você acha desse cálculo? Eu era um recém-convertido naqueles anos, certo? Eu aceitei Jesus em 73, li aquele livro logo em seguida, quando eu era um recém-convertido. E em 81, eu ainda fiquei aqui. Você entendeu? O Hal Lindsey se enganou. Nós não podemos aplicar esta geração à igreja. Essa é a solução. Por favor, leve isso hoje de manhã, certo? Essa geração são aqueles que entram nos 7 anos que vem tudo isso. Vendo todas estas coisas, ou como Jesus falou, ora, ao começarem estas coisas a suceder. Eu também não quero entristecer você. Isso aqui, a igreja não vai vivenciar. Nós não vamos ver cumprimentos apocalípticos propriamente dito. Nós vemos alguns preparativos, certo? Mas o começo das coisas, nós não vamos assistir. Porque nós já seremos arrebatados. Você entendeu? Então não vamos fazer confusão, entendeu? Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor, obrigado para essa manhã. Obrigado para todos que vieram. Para esse estudo que é tão importante, como Pedro diz, nós fazemos bem em atender a profecia bíblica que é bem confirmada. Como uma luz, como uma âncora, que nos ajuda em não fazer confusão entre a igreja e Israel, como muitos fazem, e até desistem de falar qualquer coisa sobre a profecia. E nós vemos hoje até muitas denominações realmente antissemitas, até boicotando Israel, que é muito triste. E por isso ficamos tão felizes com o rumo que o Brasil tomou agora. E vamos orar pelo presidente que disse para o Benjamin Netanyahu, nós não seremos só parceiros, seremos irmãos. Senhor, obedecendo aquela palavra que diz, eu abençoarei os que te abençoarem. Pedimos que isso pode ajudar em resolver toda a situação tão horrível e encrencada aqui no Brasil, que parece humanamente dito que não tem solução daqui para frente. Mas, Senhor, nós esperamos em Ti. E a Bíblia diz que nós podemos esperar no amanhã, como nós cantamos, porque Jesus vive. Isso é a nossa esperança. E nós esperamos o arrebatamento. Nós vemos Israel nesse tempo intermediário, com toda a encrenca com os árabes, palestinos, até com a Europa, que no momento está ocupando um lugar e fazendo um papel muito triste, muito feio, até com o Irã, o tratamento do Irã. Senhor, nós te pedimos que nós podemos reavivar essa esperança, esse Maranata. Vem, Senhor Jesus, para buscar a tua igreja. E oramos também pela paz de Jerusalém, que quer dizer a vinda do príncipe da paz, daquele Shalom. Em nome de Jesus. Amém.